culto. Quem puder ficar de pé. Nesse momento você não vai deixar nada roubar você de dar uma entrega para o Senhor. Muitas vezes nós somos acostumados a entregar migalhas, às vezes no trabalho, para as pessoas, e queremos transferir isso também na nossa adoração, Senhor. Mas que em nome de Jesus, que hoje nós vamos dar o melhor que nós temos para Deus. Você vem adorar ao Senhor com tudo que você tem hoje. Comece em seu lugar já a adorar o nome de Deus, já agradecer o nome dEle, já glorificá-lo. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda exaltação. E ainda que a gente dê o nosso melhor em default para o Senhor, porque Ele merece muito mais.
Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Diga isso ao Senhor. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome, Jesus. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Qual é o som, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta.
seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso dançar, pular.
príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, 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 Emanuel. Sua glória está comigo. Eu no arco vai estar comigo. Seu guiado está comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Amém. Hoje a palavra vai ser com a Regina. Paz, igreja. Amém. Glória a Deus por mais um culto. É muito bom estar aqui reunido com todos vocês. Deus venha ser exaltado e glorificado em nossas vidas. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela vida da pastora, do pastor que não está aqui, mas está em nossos corações. Hoje a gente vai falar um pouquinho da palavra que tem lá em Amós. Amós era um pastor de ovelhas e fazendeiro, na cidade de Tecoa, em Judá. Ele vivia perto da fronteira do Reino do Norte, em Israel, que era governado por Jeroboão II. A gente vê que Jeroboão II ele foi um militar muito importante, ele foi um rei, que ele conquistou várias terras e juntou bastante riquezas. Porém, aos olhos do profeta, ele foi um dos piores reis. Por quê? Ele deixou com que as riquezas fossem mais importantes do que ajudar ao próximo, do que olhar ao irmão. Ele fez com que as riquezas, as conquistas das terras fossem mais importantes do que isso.
riquezas, de território, gerou uma apatia e idolatria a outros deuses, injustiça também. Amós, ele recebeu um direcionamento de Deus para ir para Betel e anunciar a palavra de Deus diante de tudo isso que estava acontecendo. Aqui a gente vai ler um pouquinho, lá em Amós, capítulo 2, versículo 6. Amós, capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Aqui a gente vê como os valores, estavam invertidos. Como que os valores assim, materiais, terrenos, faziam parte, do rei Jeroboão II, da população que vivia naquela época, e não eram valores do reino de Deus. Você vê que assim, por prata, eles vendiam o justo, e por um par de sandália, o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas, que seus devedores lhe deram como garantia. Na casa de seus deuses bebem vinho comprado com multas injustas. Eles acumularam bastante riquezas, mas foram riquezas acumuladas de forma injusta. Riquezas que não agradavam a Deus. Por conta disso, diante aos profetas do Senhor, o rei Jeroboão II, ele não agradava ao Senhor Jesus. Foi um dos piores governos dos reis. Você via que ele tinha como base as riquezas, a injustiça. Não interessava como que ele ia chegar naquele fim de acúmulo de riqueza, se isso ia trapacear com seus irmãos, se ia pegar, se ia ser injusto, não importava o meio, ele só visava as riquezas, as conquistas da terra. E nós temos, o nosso Senhor Jesus, que ele nos ensina completamente diferente sobre isso. Nós temos um Deus fiel, que cuida de nós, que não nos abandona. Nós temos um Deus que nos ensina sobre a importância de nós amarmos aos outros, assim como ele nos ama. A importância dos valores do reino de Deus, de servir aos irmãos, e não assim de acumular as riquezas nas terras, pensando somente nisso de forma apática, injusta e idolatria aos outros deuses. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, nós temos: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto ele é. Nós temos aqui na palavra do Senhor que nós temos um Deus fiel, que cuida da gente, um Deus que todos os seus caminhos são justos, que não comete erros. E Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo lá na época de Amós. Ele estava vendo o povo sendo injusto, ele estava vendo o povo idolatrando outros deuses, ele estava vendo todas essas coisas. E por conta disso, ele chamou Amós para ir para a cidade de Betel e anunciar a palavra de Deus. Amós obedeceu a Deus, ele foi. E quando a gente vê essa palavra, a gente vê como é nas nossas vidas também. Como Deus quer nos usar como ferramentas em suas poderosas mãos para nós levarmos a palavra dele para todos os lugares. Para a gente cumprir o ID. Nós verificamos que hoje em dia, acontecem essas coisas que nem aconteciam ali na época. Essas injustiças, essas idolatrias. E Deus tem chamado cada um de nós para fazermos a diferença. E não somente diferença, assim, através de palavras, mas sim através de atitudes. Hoje nós estávamos aqui louvando a Deus, foi muito abençoado, tocando todos juntos para eles. Mas a gente vê que muito mais do que tocar um instrumento, Deus quer que a gente venha tocar o coração do Senhor através da nossa vida, através da maneira que a gente age dia após dia. Não adianta nada a gente tocar um instrumento se nós não somos tocados por Deus. É mais importante do que umas notas soarem bonitas, do que um instrumento bonito, é o nosso coração entregue ao Senhor Jesus por completo. E a gente vê a importância disso, que nós aprendemos na palavra, de sermos então esses instrumentos na mão do nosso Senhor Jesus. O Senhor, ele quer o nosso coração. Aqui a gente vê, que
lá o Jeroboão II, pelas pessoas, ele era um rei maravilhoso, que conquistou terra, que juntou riquezas. Mas a gente vê que para Deus tem algo muito mais valoroso. É realmente o coração entregue ao Senhor, fazer as coisas de forma justa, assim como Ele é. Que a gente vê que nós temos um Deus fiel, que não comete erros. Realmente sermos parecidos com Ele. Aqui na palavra nós vimos que uma das coisas assim, bem complicadas, que o pessoal naquela época e o rei, é difícil falar o nome dele, Jeroboão II, ele não tinha um olhar para os pobres. Então, assim, ele não tinha um olhar para os necessitados. A gente viu aqui na palavra que ele vendem por prato justo e por um par de sandália o pobre. Você vê que, assim, eles desprezavam as outras pessoas. Eles valorizavam aquelas pessoas que tinham riquezas, mas aquelas que não tinham, eles não se importavam. E nós verificamos um ensinamento totalmente contrário à palavra do nosso Pai, que nos ensina, né, a amar uns aos outros, independente de condição financeira, independente da roupa que está usando, independente de qualquer coisa, mas amar uns aos outros da forma que o Senhor Jesus nos ama. De lembrar dos pobres, de lembrar dos necessitados, de lembrar dos doentes, de lembrar do próximo. Então a gente vê na palavra aqui como Deus repreende fortemente, né, o povo que estava conseguindo riquezas de forma injustas. Nós percebemos, então, que nós não podemos ser indiferentes diante das pessoas. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. E já você vê assim, então, a gente vê aqui na palavra de Deus a importância da gente não somente falar coisas bonitas, não somente com palavras, mas sim com atitudes. Não adianta nada a gente estar aqui tocando ao Senhor, estar aqui falando a palavra de Deus, se dentro das nossas casas a gente não tem refletido a Cristo. Se dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na escola, onde Deus tem nos direcionado, a gente não tem refletido a Deus através de palavras de atitudes. Se nós falamos coisas bonitas, vemos aqui na igreja, mas no dia a dia nós não temos comportamento que agrada o Senhor, tudo isso é em vão. É importante nós realmente refletirmos a Deus, não somente com palavras, mas com atitudes. Nós percebemos, então, que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram com o coração entregue totalmente. Lá em João capítulo 4, versículo 23, está escrito: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Nós verificamos que todos nós somos chamados, né, a ir e pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a ser missionários de Deus. E nós não precisamos viajar para lugares distantes para ser um missionário. Mas dia após dia nós temos essa oportunidade nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos lares, de agir conforme o Senhor Jesus gostaria que a gente agisse. Então nós devemos ser direcionados por Espírito Santo para saber como que nós vamos agir dia após dia de forma contínua. Para isso, né, nós verificamos que um dos pontos importantes, né, é uma comunhão constante com o Senhor. Como que nós vamos agir de uma forma que agrada a Deus, né? É importante nós conhecermos a Deus, lermos a palavra, jejuarmos, orarmos, ter uma intimidade constante para saber como que o Espírito Santo irá nos direcionar dia após dia. Estarmos sensíveis ao ouvir dele. Domingo passado, os irmãos da Atos estavam aqui junto com o Amaral e eu vou compartilhar um testemunho que ele contou para a gente. Eles estavam na rodoviária e uma pessoa começou a ter uma crise convulsiva. E naquele momento o Espírito Santo direcionou eles a orarem por aquela pessoa que estava tendo a crise. E eles sentiram de Deus e foram lá orar. E naquele momento que eles estavam orando, graças a Deus, o homem ficou curado, ele ficou bem e continuou as atividades diárias. Mas você vê o tanto que foi importante, né? Eles obedecerem a Deus e orarem. E a gente vê
a sensibilidade, né, do Espírito Santo nisso. Porque Deus quer nos usar, mas nós estamos preparados, nós estamos sensíveis, nós estamos escutando aquilo que Deus está falando em nossos corações? Ou nós estamos preocupados com outras coisas? Ou nós estamos deixando com que a correria do dia a dia tenha tirado o nosso olhar do foco principal, que é Jesus Cristo? Como tem sido a nossa postura diante disso, né? Então você vê assim que o Espírito Santo direcionou eles lá para orar pelo irmão que estava convulsionando e ele ficou bem, graças a Deus. Pode ser que naquele momento tinham outras pessoas lá que poderiam ajudar, que, por exemplo, enfermeiros, médicos que estivessem lá e já tivessem uma experiência da parte assim, médica naquela situação. Mas pelo que eles me contaram, eles que foram lá. Os médicos, eles saberiam como agir, mas eles talvez não tinham lá, não sei se tinham, mas muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente fica parado, a gente não vai lá usar. E você vê que os irmãos, né, que a oração é a ferramenta mais poderosa, eles foram lá e oraram. Então, assim, é um testemunho, né, para a glória de Deus, para a gente ver o tanto que é importante nós agirmos. Nós estamos sensíveis ao ouvir do Espírito Santo e fazer aquilo que ele direcionar. Deus tem um chamado muito importante para a nossa vida, da gente ir, para a gente orar pelos irmãos, para a gente estar junto, ajudar uns aos outros. E nós temos feito isso. Nós temos, né? Deus nos capacita para isso. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos obedecendo a Ele? Nós estamos indo? Nós temos deixado o medo nos paralisar? Ou nós temos confiado em Deus e continuado? Em João capítulo 20, versículo 20 a 21, está escrito: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós verificamos então que Deus nos envia dia após dia para sermos missionários aqui, para agirmos como Ele agiria. Assim, a gente viu que assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso é um chamado para todos. Então nós sabemos que Deus vive em nós, o Espírito Santo vive em nós. Já não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E essa responsabilidade nós carregamos dia após dia de agir como Deus agiria, de agir como Jesus agiria, de sermos usados por Ele para fazer a diferença. O Espírito Santo vive em nós, Cristo vive em nós. Imagina que coisa mais linda. Então, o poder em Cristo que nós temos para fazer as mesmas obras que Ele fazia, e maior porque Ele foi aos céus. Então, nós percebemos, irmãos, a importância dessa intimidade com Cristo para estarmos sensíveis e fazer aquilo que Ele direcionar. Nós temos lá em Isaías capítulo 58, versículo 7, que está escrito o seguinte: O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Nós verificamos aqui que nós sabemos que o jejum, a oração, a palavra é importante, mas não adianta nada nós virmos aqui, orarmos, ler a palavra e jejuar, se em casa a gente tem brigado com o nosso irmão. Se nós estamos verificando alguém precisando de ajuda e não estamos ajudando. Aqui na palavra do Senhor, Ele mostra que o jejum que agrada o coração de Deus é essa, que recebam, né? Que repartam sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, assim, mais importante, né, que a gente vê aqui, que não adianta você jejuar se você não ajuda o próximo. Não adianta estar aqui na igreja, se sair daqui da igreja e a gente brigar uns com os outros, a gente não ajudar uns aos outros. Você vê que para Deus vale mais essa questão de ajudar uns aos outros, de se preocupar com o próximo, de servir ao próximo. E a gente acabou de falar do jejum e agora a gente vai falar também de outra parte da Bíblia que a gente encontra, sobre a parte da oferta, né? Que lá em Mateus capítulo 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta.
Então você vê nessa situação, né, ele está lá com a oferta, você está lá para ofertar na casa do Senhor, mas se você tem alguma coisa de errada com o seu irmão, se você não consegue liberar perdão, se você não consegue perdoar, se você tem brigado com o seu irmão, tem mentido, tem tido inveja, não adianta você querer ofertar, independente do valor que seja na casa de Deus, 10 mil, 15 mil, R$1, sei lá, a quantidade, se você não tem agido da forma que agrada ao Senhor, o Senhor a ponto assim, de fazer as pazes com o seu irmão, de perdoar, de liberar o perdão, de amar uns aos outros, de agir como Jesus agiria. Então aqui na palavra a gente vê, né, o tanto que os valores do reino de Deus são bonitos. Eles não estão firmados em ouros, pratas, mas eles estão firmados em um coração entregue. Eles estão firmados naquilo que Jesus fez na cruz, que a gente vê que não tem prova de amor maior, né? Jesus morrer na cruz por amor. Então os valores do reino de Deus, eles são essenciais e eles não são igual aos valores dessa terra. Então Deus, muito mais, né, do que assim, o dinheiro que você traz à igreja, do que tocar um instrumento bonito, do que trocar vários instrumentos, é você ser tocado por Deus e agir da forma que Ele gostaria. É você entregar o seu coração totalmente para Deus. É você dia após dia fazer aquilo que o Senhor Jesus tem direcionado nos nossos corações. Então, agir, né? O que o Senhor Jesus faria nos nossos passos? O que Ele faria, né? Então, a gente vê o tanto que é importante, né? Nós temos os valores que o Pai coloca em nossos corações. E não esses valores do mundo que pensam mais em questão de bens materiais, né? Então, a gente vê a importância aqui de realmente se entregar completamente ao Senhor. A gente vê que a verdadeira adoração a Deus, ela leva a justiça, ela leva a retidão, ela leva ao amor ao próximo. E é isso que o Senhor quer. Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com amor, justiça, que buscam realmente os valores do reino de Deus. Aqui em Amós, a gente viu que foi totalmente valores diferentes a esse. Foi buscando acúmulo de riquezas. Mas a palavra do Senhor nós percebemos que é buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. É hora, né, da gente se posicionar, de agirmos, né, como guerreiros de Cristo, de mantermos nosso olhar em direção a Ele e não deixar com que as coisas venham tirar a gente do olhar principal, que é Jesus. Tem uma passagem aqui. Deixa eu abrir aqui. Lá em João capítulo 8, que está escrito: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-los numa armadilha ao fazer-lhe dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando viram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. A gente vê aqui na palavra do Pai, né, que todos nós temos erros, né? Nós pecamos dia após dia. Mas a nossa diferença, né, tem que estar diante ao erro, se isso tem gerado arrependimento, se a gente tem buscado não errar mais. Nós sabemos que Jesus está voltando e essa é a hora da gente fazer a diferença. Essa é a hora de estarmos sensíveis ao Espírito Santo e agir da forma que o Senhor Jesus quer que a gente venha agir. Essa é a hora de estarmos aqui reunidos, ajudando uns aos outros, sendo exemplos de Jesus, que através das nossas vidas, né, as pessoas possam ver Cristo nos lugares que a gente for, né? Essa é a hora é agora.
Muitas vezes a gente coloca barreiras. Senhor, eu não quero fazer isso, olha os meus erros, olha como eu estou, ou então, olha, eu não tenho isso, como que eu vou fazer? Mas quando Deus chama, e a gente viu aqui na palavra que Deus tem um chamado para cada nós, Ele faz a obra por completa, Ele nos prepara para fazer aquilo que Ele nos chamou. E como nós sabemos que a hora é agora, né, que nós precisamos sim nos posicionar como guerreiros de Cristo, nós precisamos nos posicionar para Deus nos usar, nós não podemos deixar com que os nossos erros do passado, os nossos erros do presente venham nos impedir de chegar onde Deus quer que a gente chegue, venham nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Então é importante da gente realmente nos posicionarmos agora e falar, Senhor, eu quero te servir, Pai. E aqui a gente viu que a mulher, ela tinha vários erros, mas Jesus disse para ela, vai-te e não peques mais, eu também não a condeno. E assim como foi com a mulher, o Senhor Jesus também fala isso em nossas vidas. Eu também não te condeno, vai-te, não peques mais. A hora é agora da gente fazer a diferença, de se arrepender e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque Ele quer usar cada um aqui de nós. Eu creio nisso. E Jesus está voltando e a gente tem que começar a agir, tem que começar a agir agora. E não é medo que vai nos paralisar. Pecado não vai nos paralisar, porque em nome de Jesus nós pedimos perdão pelos nossos pecados, né? E a partir de agora que vai-te, não peques mais. Então, assim, que a partir de hoje nós venhamos olhar diferente. Numa postura de que, Senhor, eu quero fazer diferença. Senhor, peço perdão pelos meus erros. Agora é hora de recomeçar. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus pode voltar aqui agora, né? Então, assim, vamos fazer diferença agora. Vamos buscar os valores do reino de Deus agora. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, mas em Cristo a esperança, em Cristo a transformação, né? Ele é a nossa esperança. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. A gente vê assim, se algo tem feito você pecar, arranque-o. Arranque-o. É melhor você ficar sem aquilo do que aquilo fazer você não entrar nos céus ao lado do Pai, né? A gente vê que é importante realmente a gente tomar uma decisão, tomar uma atitude agora. Essa é a hora, tomar uma atitude agora, não deixar isso para depois. Esses dias eu estava no consultório atendendo uma cliente e ela virou para mim e perguntou assim, por que você apagou as suas redes sociais? E eu comecei nas redes sociais e eu tinha outras redes sociais que tinham bastante seguidores, assim. Só que eu senti do pai de eu apagar as redes sociais. Por que eu apaguei as redes sociais e comecei rede social do zero? Porque quando eu estou aqui falando do Pai, eu não sou perfeita, eu tenho erros. Eu tenho muitos erros. E eu tenho buscado em Deus, dia após dia, ser parecido com Ele, pedindo perdão pelos esses erros, me arrependendo, buscando ser parecida com Ele. E o meu Instagram, eu tenho ele há bastante tempo. E às vezes, o Instagram que eu apaguei, aparecia lá memórias antigas. E eram memórias antigas de erros que eu fiz, de amizade que não era para eu ter envolvido e eu acabei me envolvendo. E toda hora quando eu via aquelas memórias, aquilo me fazia mal. E eu orei ao Pai, eu falei, Pai, isso me faz mal. E o Senhor Jesus falava para eu prosseguir, para eu ir para o alvo. Só que toda hora que eu via aquelas memórias que a rede social mostrava, aquilo me deixava triste. Me impedia, assim, de agir da forma que Deus queria que eu agisse. Daí eu apaguei. Aí eu apaguei por conta disso e comecei de novo, porque aquilo me fazia pecar, aquilo não me fazia bem. Deus estava querendo me levar para novos lugares e as coisas do passado estavam impedindo eu de chegar nos lugares que o Senhor Jesus queria que eu chegasse. E aqui na palavra do Pai, o Senhor Jesus usou o pastor Elton, que confirmou isso, que ele precisa de uma entrega minha por completa, assim como eu, como vocês.
E a gente precisa, né, pedir perdão, que nem foi aqui, vai-te e não peques mais. Pedir perdão, se arrepender e ter uma postura diferente. E se for preciso lançar algo fora, se for preciso apagar algo, apaga. Se for preciso não desfazer aquela amizade que o Senhor Jesus já falou que não é para você se envolver, apaga. Se for, se afasta. Se é para não se relacionar com aquela pessoa que o pai falou para você não se relacionar, não se relacione. Mas precisamos agradar o coração de Deus. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então, se é para largar algo que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo tem falado no seu coração, largue. Mas não perca o mais importante, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém. Não perca o mais importante, que é essa presença do Espírito Santo que a gente sente dia após dia, constantemente aqui, em todos os lugares que a gente vai. Não perca o que é mais valoroso. A gente viu que o pessoal lá de Amós se perderam com os valores terrenos, com as riquezas, com as conquistas das terras, com as idolatrias aos outros deuses. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos manter nosso olhar em direção a Cristo e saber valorizar, né, o que tem de mais precioso, que é Ele, que é o Espírito Santo, que é Cristo em nós. E não há nada que pode se comparar do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. É hora da gente realmente se posicionar e deixar para trás aquilo que já não é mais para estar no nosso presente, para o nosso futuro. É hora, às vezes a gente está carregando uma mochila pesada e o pai já falou, o fardo está pesado, mas você está carregando coisa que não era para carregar. Então, assim, é hora de deixar esse fardo que não é para carregar. É hora de deixar essa mochila pesada que Deus já falou que não é para carregar. Deus está com a gente, Ele nos capacita, Ele nos fortalece dia após dia, Ele renova as nossas forças, Ele está com a gente. Mas muitas vezes nós estamos passando por batalhas, estamos carregando fardos que não eram para a gente carregar. O Espírito Santo já falou, não carregue isso não provém de mim. Amém. Glória a Deus. Gostaria que a gente fechasse os olhos e orássemos ao Senhor sobre a palavra de hoje. Pai, eu te agradeço pela palavra, Senhor. Eu te agradeço porque é um Deus fiel, majestoso, maravilhoso, que se faz presente e que está aqui neste lugar, Senhor, que não nos abandona, que cuida de nós dia após dia, Senhor, que tem estado aos nossos lados, Pai, que tem nos fortalecido, que tem nos capacitado. Nós sabemos que os dias são difíceis, nós passamos por batalhas que muitas vezes parece que não vamos suportar. Mas quando mantemos o nosso olhar em direção a Ti, Senhor, sabemos que não existe nenhuma batalha maior do que Ti, Senhor. Tu nos capacita, Tu nos fortalece dia após dia, Tu segura pela nossa mão, Pai, para que possamos prosseguir. É o Senhor que nos capacita, nós sabemos que não é pelas nossas forças. Nós sabemos que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa em nossas fraquezas e é por conta de Ti, Senhor, que nós estamos aqui, que hoje nós estamos aqui reunidos, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos fortalecido. Nós Te glorificamos, Senhor, por tudo o que Tens feito. Nós oramos pelas pessoas que se encontram nos hospitais neste momento, Pai, pelas pessoas que têm se afastado de Ti, pelas pessoas que têm pensado em tirar a própria vida. Nós oramos pelas pessoas, Senhor, que estão perdidas, que elas venham ao Teu encontro e que o Senhor venha nos usar, Pai, como ferramentas poderosas em Suas mãos, Pai, que venhamos ser roqueiros, músicos disfarçados de missionários aqui na terra, mas para levar o Teu nome, porque sabemos que é importante, Pai, as pessoas têm se perdido e que através das suas vidas elas venham experimentar o verdadeiro amor que é o Senhor, Pai. É tudo sobre Ti. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que Tens feito. Nós Te agradecemos por ter nos trazido hoje aqui no culto. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Nós queremos nos posicionar, Pai. Nós queremos ter uma atitude diferente. Nós queremos agradar o Seu coração. Nós queremos aprender contigo. Ser moldados pelo Teu perfeito amor. Ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. E nós sabemos que para isso nós precisamos ter postura. Nós precisamos ler a palavra. Precisamos orar. Precisamos jejuar. Nós precisamos ter uma intimidade contigo dia após dia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Cristo está com a gente. E nós Te agradecemos por essa palavra, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás com a gente e jamais nos deixará.
Os homens podem nos abandonar, mas nós sabemos que Tu não nos abandonas, Senhor. E nós queremos agradar o Teu coração. Nos posicionarmos sendo diferentes, Pai. Fazer a diferença nesse mundo, Pai. O Senhor está voltando. Nós estamos ansiosos esperando pela Sua volta. E nós queremos estar preparados para essa volta. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. O legal é que a palavra encaixou um pouco do pastor, né, pastor? Sobre o que ele falou ontem de vender os membros, né? E tudo mais. Muito bom. Agradeço a todo mundo que veio hoje, os meninos da caverna que cooperaram no louvor, muito bom. A gente vem a orar pelas abençoadas nossa semana, se puder ficar de pé. E que a gente venha fazer a diferença, porque é necessário. Esses dias, ontem eu vi uma postagem que falava assim, que antigamente ser cristão, ser crente evangélico, era ser digno de confiança, né? As pessoas contratavam, vendiam as coisas, porque a pessoa era cristã, né? E deduzia que, cara, pode confiar, é cristão. Hoje, não tem tanta confiança assim. A gente vê crente devendo, dando golpe, dando outras coisas, né? Então a gente precisa ser a diferença no meio do mundo que não conhece a Cristo, e no meio do mundo que diz que conhece a Cristo, né? Mas não age como ele agiria. Então, que em nome de Jesus a gente venha ter belas oportunidades de revelar a Deus na vida das pessoas, nas nossas vidas e na vida de quem precisa. Senhor Jesus, te agradecemos por esse culto, te agradeço pela vida da Ina, te agradeço pela vida, Pai, dos meninos da caverna, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós vamos ser, Pai, as pessoas que são dignas de confiança, Pai, mas não por nós mesmos, Senhor, mas pelo Senhor. Que em nome de Jesus nós vamos refletir ao Senhor, nós venhamos agir diferente, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, nos dá oportunidades, ó Deus, situações, ó Deus, que vão exigir de nós nos parecermos contigo, que vão exigir de nós, Pai, fazermos a diferença, derramar o seu amor, derramar a sua presença, a compaixão, o perdão, a justiça do Senhor, Pai, não a do homem. Então, Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, nos transforma, nos conduza, Pai, a um caminho, Deus, de renúncia, a um caminho de santidade, um caminho, Pai, de negar a si mesmo todos os dias, para que assim, a cada dia o Senhor venha nos moldar, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa desde já a nossa semana, Pai, que venha ser uma semana cheia do Senhor, uma semana, Pai, cheia de oportunidade de revelar o Teu nome, revelar o Teu amor aqueles que precisam, Deus. Nós sabemos que muitas pessoas necessitaram, Deus. Então, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, nos usa. Em nome de Jesus. Amém.